Estudar online pode ser uma mão na roda, mas será que todo mundo tem o perfil de fazer esse tipo de curso? E os cursos EAD, eles são melhores ou piores do que os cursos presenciais? Você tem o perfil de estudar online? Fica comigo que eu vou te trazer 5 dicas de como tornar de como criar. Fica comigo que eu vou te trazer 5 dicas de como criar uma rotina de estudo online e ter sucesso nos seus estudos em menos tempo e com mais qualidade. Vamos lá? Deixa eu me apresentar, tem muita gente chegando agora no canal, eu sou a Fernanda Paião. Eu tenho uma longa carreira na área da dança, desde dançarina, coreógrafa, empresária, e alguns anos atrás eu comecei a desenvolver um estudo de como ensinar dança online, antes mesmo da pandemia. Desenvolvi alguns projetos que inclusive foram super úteis. Quando a pandemia chegou, a gente conseguiu transformar os nossos cursos no formato online com sucesso e qualidade. Então, eu vou te trazer 5 dicas que vão ser excelentes para o seu estudo e a 5ª dica é a minha preferida. Fica até o final do vídeo. Primeira dica, estabeleça um espaço dedicado ao estudo. Gente, estudar online requer um ritual. Na verdade, a gente já faz esse ritual. Toda vez que a gente precisa ir no curso presencial, o que a gente faz? A gente se prepara, toma banho, se arruma, se programa de chegar no horário do curso, certo? Tudo isso faz com que a nossa mente ela fique dedicada, direcionada àquele momento. Afinal de contas, a gente está movendo muita energia para estar naquele lugar, naquele horário com aquelas pessoas. Esse mesmo mindset tem que acontecer no estudo online. Não dá para você falar assim, agora é a hora do estudo e simplesmente entrar no Zoom e começar a assistir sem câmera ligada, sem estar preparado ou cozinhando. Inclusive, teve um caso muito curioso, onde eu estava dentro de uma aula online, era uma aula de jazz, uma aula prática, eu estava como suporte do professor e as câmeras estavam todas fechadas. O professor pediu para que se abrisse as câmeras e um dos alunos abriu a câmera, ele estava no supermercado fazendo compras e o celular estava no carrinho. Foi hilário, gente. Mas brincadeiras à parte, esse tipo de atitude não ajuda no estudo online. É preciso que, se for uma aula prática, realmente tenha um espaço físico, uma área onde você possa se movimentar, tranquilidade, silêncio para você ficar totalmente dedicado. As roupas têm que ser adequadas ao que você vai fazer, uma garrafinha de água, enfim. Esse espaço é sagrado para o estudo online de dança funcionar, tá bom? 2ª dica. Crie um cronograma de estudos. Gente, planejamento é tudo! Existe um provérbio chinês que diz, se você... Oh, meu Deus! Existe um provérbio chinês que diz, se você afiar o machado com cuidado, não perderá tempo cortando a lenha. E é assim mesmo. Até para eu gravar esses vídeos. Vocês acham que eu simplesmente sento aqui e começo a falar tudo na minha cabeça? Não, eu tenho um roteiro. Cada vídeo que eu faço, eu crio um roteiro, eu pesquiso sobre o assunto, eu imprimo esse roteiro, eu estudo, eu trabalho no cenário. Ou seja, para eu conseguir gravar 4 vídeos cada vez que eu faço essa produção, eu preciso de um grande planejamento anterior. E assim acontece com os estudos. Não é simplesmente sentar e assistir aula. Você precisa saber o que o curso pede para você, quais são as atividades que você precisa entregar, quais são as aulas síncronas que você precisa participar e fazer com que isso entre dentro da sua programação, do seu planejamento semanal. E também você tem que dedicar algumas horas para estudo do conteúdo, né? Então você terá a aula onde você recebe a informação, mas sempre existe uma demanda, existe algo que você precisa fazer para retornar mesmo para o professor saber, né, como que está o seu nível de aprendizado. Então é importante fazer esse planejamento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um planner que eu desenvolvi para estudo pessoal e também que eu compartilho com os alunos do curso técnico. E aí vocês dão uma olhada, vejam se é útil, se não é, mas para mim é bem legal porque eu consigo visualizar tudo que eu preciso fazer dentro de um período, né? Pode ser uma semana ou um mês. Depois vai lá e faz o download do planner. 3ª dica, utilize ferramentas de produtividade. O que é isso, gente?
Bom, essas ferramentas tecnológicas que nos ajudam e muito, existem várias. Eu vou dar alguns exemplos de umas que eu uso pessoalmente. Por exemplo, o Balaboca, que eu vou deixar aqui na descrição, ele é uma ferramenta que transforma texto em áudio. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma vida muito corrida. Às vezes eu estou cozinhando ou então eu estou no trânsito para algum lugar, eu consigo ouvir o conteúdo que eu precisava estudar, né? Eu não estou com um tempo de ficar sentada assistindo não, no caso, lendo, né? E às vezes eu não tenho tempo de sentar e ler, eu chego às vezes muito cansada e quando eu começo a ler, me dá um sono. Então, transferir esse conteúdo do texto para áudio, para mim é super útil. É uma ferramenta gratuita que vocês podem usar. A segunda é o Google Drive. Gente, eu amo o Google Drive. Por quê? Primeiro, porque eu consigo acessar vários aplicativos gratuitamente, seja o Planilhas, o Excel, o Apresentações, enfim. Facilita também para compartilhar com colegas. Então, por exemplo, se você cria um texto dentro do Google Drive na parte de planilhas, primeiro que tem uns templates prontos lá, que é super legal, você não precisa ficar pensando, né, em como fazer a apresentação, você escolhe um pronto. Você cria o seu documento e você compartilha o link com os seus colegas ou com quem você, vamos supor, um grupo, né, de estudo. Você pode compartilhar o link, você não precisa baixar o arquivo, você pode só mandar o link e essa pessoa, você pode dar acesso para ela tanto como leitora ou editora, você pode fazer comentários, vocês podem trabalhar juntos dentro do mesmo documento. Pode ser planilha também, mais de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas ao mesmo tempo. Então vamos supor, você faz uma reunião no Zoom, onde você está com o seu grupo, você precisa elaborar um projeto e aí todos estão visualizando em tempo real o que está acontecendo ali no arquivo, né? Você está com o documento aberto e aí você vai digitando, mexendo ali na redação e as outras pessoas estão acompanhando. Então acho que é uma ferramenta muito bacana. Eu uso assim, direto, todas as ferramentas do Google. A terceira dica, gente, é o ChatGPT ou ChatGPT, que é a inteligência artificial. Essa é uma ferramenta que a gente precisa tomar cuidado. Eu particularmente gosto bastante para me trazer ideias, mas não para criar conteúdos. Vou dar um exemplo aqui. Eu participo de um projeto social e eu crio oficinas de dança. Às vezes eu preciso fazer uma oficina, vamos supor, sobre afoxé para as crianças. Eu coloco lá no ChatGPT, me dê ideias para uma oficina de afoxé. E aí ele vai me trazer alguns conteúdos que eu vou validar ou não a partir da minha experiência, do meu conhecimento. Às vezes ele traz ideias muito bacanas, a gente está meio sem ideia de como trabalhar e tal. E a partir dessas ideias eu posso elaborar. Então ele me ajuda a tornar o meu trabalho mais criativo, me trazendo ideias. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar dependente desse chat e também acreditar que tudo que ele me trouxe é o mais adequado. Precisa passar pelo nosso crivo, tá? Mas é uma ferramenta útil que nos ajuda muito no dia a dia, pelo menos a mim ajuda bastante. A quarta dica, gente, mantenha-se motivado. Como que é isso? Bom, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Às vezes eu faço um planejamento que eu não vou conseguir cumprir. Eu não tenho tempo suficiente, energia suficiente. Então, se eu me frustro na primeira semana, na segunda semana, eu vou tender a pensar em desistir e não continuar, e isso é muito ruim. Então a gente precisa ter uma ação antes de que isso aconteça, né? Primeiro é fazer um planejamento que realmente caiba. Não adianta a gente planejar estudar 3 vezes por semana, 2 horas, se eu não tenho esse tempo, se eu não tenho essa energia para fazer isso, né? Então é melhor a gente definir menos tempo, menos vezes, planejamentos que eu consiga cumprir para me manter motivado, para que eu nem passe pela minha cabeça abrir mão do curso ou desistir, tá bom? Então pensa sobre o planejamento, que ele faça com que você fique motivado. A outra coisa é comemorar o que você conseguiu. Então assim, você planejou algo e você conseguiu cumprir com aquilo. Faça uma comemoração
para você mesma, fazendo uma coisa que você gosta, tirando um tempinho para você. Se isso acontecer com mais frequência, a gente recebe, o nosso cérebro recebe uma informação de sucesso, de conquista, que nos ajuda a manter motivado nos estudos. E antes de eu falar sobre a quinta dica, que é a minha preferida, eu sempre deixo o convite aqui, se você acha esse tipo de vídeo interessante, então dá like, se inscreve no canal, clica no sininho e também me deixa aqui nos comentários sobre quais assuntos, né, você gostaria de saber mais, sempre na área da dança. De repente eu posso trazer aqui para você com certeza. Fico curiosa de saber o que as pessoas estão pesquisando sobre. Agora, vamos lá falar sobre a quinta dica para tornar o seu estudo online um sucesso. Pratique a autodisciplina. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu sou super autodisciplinada. Ok, às vezes até demais, eu preciso me liberar disso. Mas eu acho que a autodisciplina, ela nos ajuda tanto a ir tão longe, né? Eu acho que eu só consegui todas as conquistas que eu consegui por conta dessa característica. E eu também sei que isso não é uma realidade para todo mundo, né? Cada um é de um jeito e tá tudo certo, não tem problema nenhum. O mundo precisa de todas as personalidades. Mas a autodisciplina, ela pode ser cultivada, né? Então, como eu disse, o planejamento, ele ajuda muito a gente a ter essa autodisciplina, né? E também a visualização. Então, por exemplo, vamos supor que você faça um planejamento e deixa ele visível para você, sempre bater o olho e tal, ajuda bastante a motivar. Eu vou compartilhar com vocês que teve uma época, né, onde eu e a minha sócia, a gente queria muito ampliar a escola, ganhar o reconhecimento da Secretaria da Educação, e para isso a gente precisava de um prédio maior, a gente precisava de várias alterações, né, para que isso funcionasse. Então, eu lembro que a gente tinha um quadro, né, cada uma na sua casa, com várias colagens. Eu fiz como se fosse uma montagem, assim, de como seria a escola ideal, né? Então, ela tinha tantas salas, tinha um estacionamento, tinha um vestiário, enfim. Ficou super colorido, super bonito, e ele ficava no meu quarto porque era uma forma de eu visualizar onde eu queria chegar. Isso me ajudou bastante, né? Então me ajudou a ter essa autodisciplina de fazer o que precisava ser feito e que muitas vezes não é agradável, é cansativo, mas eu bati o olho ali naquele quadro e eu falava assim, não, isso aqui tem um propósito e eu vou chegar lá. E cheguei, deu certo, né? A gente conseguiu. E é curioso que vários ambientes dessa escola, elas batiam com aquilo que eu havia idealizado antes, né? Então, gente, funciona muito, mas não é simplesmente colocar a imagem e ficar olhando para ela e sonhando com aquilo. Ela ajuda a gente a se motivar, a ter uma autodisciplina para fazer o que precisa ser feito para se chegar ali naquele sonho, né? Naquela visualização. Então ficam aqui as minhas 5 dicas para o estudo online, para tornar esse estudo um sucesso, para facilitar a vida de vocês. E eu gostaria muito de saber o que está acontecendo por aí, se você tem estudado online, estudado dança principalmente, o que te motiva, o que não motiva. Esse é um vídeo que pode ser bem bacana aqui para o canal. Se vocês quiserem, então, avisa aqui nos comentários para eu poder me preparar para isso, tá bom? Até mais, pessoal!